Torneio Internacional de Ginástica Artística Masculina de Guimarães, prova que surge na sequência da Taça do Mundo de Artística Masculina que habitualmente se realizava na Nadia, mas que este ano acabou por não acontecer. Mas aqui Guimarães a posicionar-se, porventura, para a edição do próximo ano como Taça do Mundo. Exatamente, Guimarães já tentou este ano, a própria Federação Internacional solicitou uma bancada maior, com mais espectadores, e por isso houve esta opção de Guimarães. Ainda não foi possível este ano, mas com esta organização fantástica vamos lá chegar. E vamos aqui apresentar na reportagem os melhores momentos desta edição estreia, em simultâneo júniores e também séniores. Aqui a competição de cavalo com arções júniores, vencedor Jake Jarman, da Grã-Bretanha. Um ginasta de grande nível. A Grã-Bretanha, que desde 2008 tem dominado a ginástica ao nível dos júniores e também com grandes resultados nos séniores, e trouxe aqui aqueles que provavelmente no próximo ano serão os possíveis campeões da Europa de júniores. Aqui a execução de Jake Jarman, a repetição da sua execução, alcança um total de 12.850. A saída do ginasta britânico, vencedor da competição júnior, e espreitamos também naturalmente o português presente na final, Marcelo Marques. Marcelo Marques, que é um ginasta muito jovem, que vai ter a sua estreia daqui por cerca de 5 semanas nos Jogos Olímpicos da Juventude, e que após um período em que teve ausente por lesão no ombro, já está a recuperar e apresenta-se aqui naquele que é o seu melhor aparelho. Ele que tem alguma ambição ao nível do cavalo com arções, apresenta uma técnica fantástica de círculos e fazer aqui um excelente exercício. Ainda não está na sua melhor forma, mas a ver, lá chegaremos. A registrar aqui a 5ª posição da final, 12.200. Recuperamos os melhores momentos da sua execução. Exatamente, vejam o transporte magyar, a extensão do corpo. E é como digo, ele ainda não está totalmente em forma, teve muito tempo a treinar limitado. Ele que é orientado pelo treinador Paulo Simões, o responsável dos júniores da Seleção Nacional Portuguesa. Marcelo Marques, 5º classificado, cavalo com arções, competição júnior, torneio internacional de artística masculina de Guimarães. Foi bem, acho que saiu um bocado melhor que na qualificação. Só que havia mais um juiz de execução, é mais difícil ter melhor nota. Exercício certinho, na tua opinião? Sim, acho que sim. 12.200, a nota chega? Mais ou menos. Eu acho que podia ter tido mais, mas fiz esquema simplificado. Aqui ainda um aspecto do pódio, competição júnior, a Grã-Bretanha a colocar 2 ginastas nas 2 primeiras posições. E a seguir também a Suécia. Torneio Internacional de Artística Masculina de Guimarães, em simultâneo júniores e séniores. Já a competição sénior, solo, grande vencedor Kim Armstrong, da Suécia. Entra com uma dupla e meia, pirueta e meia. Tivemos aqui ginastas nesta final dos Estados Unidos, de Portugal, Suécia e Noruega. E Kim Armstrong a conseguir fazer a sua prestação mais estável e a conseguir obter o primeiro lugar. Vejam esta ligação, uma dupla pirueta de rondada. A passagem vai para a sua penúltima série de pirueta seguido de mortal com meia. O detalhe da recepção, o fixar a recepção, torna-se muito importante na nota final. E a terminar com uma rondada tripla pirueta. Muito bem. A execução de Kim Armstrong, ginasta da Suécia, a registrar 14.100 e a vencer a competição de solo séniores. Recuperamos os melhores momentos. Ele que acaba por não ter uma nota de partida muito elevada, parte de 5.30, mas lá está, a qualidade das recepções acaba por ser um fator muito importante. Algo que os nossos ginastas, porque ainda não têm acesso a estes praticáveis nos seus locais de treino, têm sempre um bocadinho mais de dificuldade
digamos, no recepcionário, não levar penalizações. Poderei agora talvez explicar aos meus telespectadores. Ele faz uma tripla pirueta e nesta recepção leva 3 décimos daquele passo ao lado. A execução do ginasta sueco e nas imagens já Manuel Campos, olímpico em Londres 2012, agora treinador, por exemplo, do Tiago Barbosa no Sport Clube do Porto. Tiago, que arranca aqui a primeira das 2 medalhas portuguesas nesta tarde gímnica em Guimarães. Ele, que é um grande atleta neste aparelho, ele entra com uma dupla pirueta mortal com meia, muito bem na primeira série, um duplo twist na segunda, até aqui apenas com uma penalização de 1 décimo daquele salto. Vamos para a terceira série, a dupla e meia seguida de mortal à frente em pranchado, que é uma ligação ali já há algum desequilíbrio, e nesta fase final do exercício a ter alguns, lá está, mais 1 décimo, mas é um excelente saltador. Ele tem sempre aqui alguma ambição neste aparelho e com certeza que ficou satisfeito com esta prestação. O Cristo invertido, muito bem executado, tem que parar pelo menos 2 segundos. Vai para a sua penúltima série da rondada dupla pirueta e aqui nesta fase final ele já dá algum salto a relevar precisamente as dificuldades de resistência específicas do aparelho e a terminar agora com a tripla pirueta e novamente um salto de 3 décimos e mais 1, porque ele depois junta o pé que está atrás à frente. Mas é uma grande prestação, é a melhor nota e a melhor performance dele durante esta época, a revelar-se muito bem preparado, quem sabe para ter um resultado de nível A no Campeonato do Mundo do Canadá. Tiago Barbosa, terceiro classificado, solo séniores masculinos. Recuperamos aqui os melhores momentos da execução. A pirueta em meia à frente. Vejam agora a fase das faciais russas, no fundo. Estas voltas em apoio facial, como se fosse uma prancha, que acabam por ser sempre muito espetaculares. O movimento de flexibilidade, ainda típico da ginástica. O tal Cristo invertido. A execução de Tiago Barbosa a arrancar aqui a terceira posição, séniores, a competição de solo, a primeira das 2 medalhas portuguesas nesta competição internacional de artística masculina realizada em Guimarães. Vamos para a reportagem para ouvir aqui o ginasta nacional depois desta medalha em solo. Relativamente ao solo, penso que me saiu bastante bem. Estava cansado, mas consegui um bom resultado, conseguindo então o 3º lugar e bastante bom para mim, claro. Arrancas aqui 13.700, posição de pódio, a análise à nota. Uma boa nota, se eu não me engano foi uma das notas mais altas que tive este ano, por isso estou satisfeito. A primeira das 2 medalhas portuguesas na competição realizada em Guimarães, que porventura no próximo ano poderá receber o estatuto de Taça do Mundo de Ginástica Artística, pelo menos é essa a intenção da Federação de Ginástica de Portugal. Ora, em simultâneo, séniores e júniores, continuamos com os séniores aqui, o cavalo com arções, e vemos o grande vencedor, o tunisino Wissam Arzi. E ele que é um especialista neste aparelho. Ele já o vimos a fazer all-around, mas é essencialmente no cavalo onde ele se destaca. Ele que habitualmente costuma fazer estágios no nosso centro de alto rendimento da Anadia e que teve precisamente antes de vir para cá 2 semanas de treino para chegar aqui no máximo da sua força. E chegou, vejam este Magyar archivado, com o corpo completamente estendido. Estas voltas, hoje em dia, muito típicas do cavalo, e a realizar a saída de facial, de faciais. Wissam Arzi, Tunísia, o grande vencedor, competição sénior, cavalo com arções, a registrar 14.200 e recuperamos aqui os melhores momentos. E vejam a posição do corpo aqui. Quanto mais estendido está o corpo, será melhor avaliado, ou seja, não sofrerá penalizações. Todos os ginastas à partida, quando começam o exercício, partem todos de 10.
e depois cada falha que cometem, se for muito pequenina, é penalizada num décimo, se for uma falha média é penalizada em 3 décimos, se for uma falha mais grave é penalizada em meio ponto, e se houver uma queda assim, será 1 ponto. A execução do grande vencedor e agora também a presença portuguesa Bernardo Almeida a arrancar aqui a 5ª posição. Ele que surpreendeu, ele não é propriamente um especialista neste aparelho, ele é essencialmente um ginasta all-rounder, um dos melhores neste momento da atualidade, e que conseguiu esta final e naturalmente que está aqui a fazer uma boa prestação. Não teve tão bem como teve no primeiro dia, e foi pena que ele não pudesse fazer as outras finais. Ele estava apurado para 5 das finais, com exceção de saltos. O problema é que no último elemento, na saída da barra, fez uma recepção que forçou um bocadinho o calcanhar, o que o impediu, no fundo, de estar aqui a poder lutar e a poder tentar noutros aparelhos onde ele poderia ter a ambição de vencer ou de chegar às medalhas. Aqui Bernardo Almeida com o seu treinador José Dias, ginasta e treinador do Lisboa Ginásio Clube. Bernardo Almeida a arrancar aqui a 5ª posição, ligeiramente tocada em virtude de uma lesão contraída na véspera. Recuperamos os melhores momentos. Sim, o Bernardo Almeida a fazer aqui as tais faciais antes da saída. Ele que se vai preparar agora precisamente para as Universidades que vão ser na China, Taiwan, conjuntamente com o Pedro Guimarães e com o Diogo Romero, que tiveram os 3 nesta competição e que têm a ambição de nessas Universidades conseguir a sua primeira final do all-around. Fiz um esquema normal, tentei fazer o melhor que conseguia, tentar superar a minha participação no dia anterior. Hoje o critério estava um bocado mais rígido, mas estive bem, senti-me bem e foi uma nota justa e não deu mais. Mas ainda assim 12.450, imagina, ambicionavas mais. Claro, eu menciono sempre mais. A perfeição é aquilo que nós procuramos no treino, tentamos transmitir na prova e é isso que eu procuro sempre. Curiosamente, não fosse um toque ontem, na primeira jornada, poderias ter estado aqui em 4 finais, acabaste por fazer só o cavalo com arções. Sim, qualifiquei-me para a final de solo, cavalo, argolas e barra. Infelizmente uma pequena lesão afastou-me das 3 finais, fiz cavalo, mas pronto, a vida continua, é recuperar e continuar a treinar. Ou seja, uma pequena lesão que não vai afetar a preparação de verão. Não, 3, 4 dias e estou bom outra vez, volto a treinar para as Universidades e Campeonato do Mundo. Aqui ainda um aspecto do pódio, competição de séniores, cavalo com arções, a Tunísia na primeira posição, depois Estados Unidos da América e na terceira posição Noruega, os 3 primeiros classificados. Torneio Internacional de Artística de Guimarães, os diversos aparelhos gímnicos da artística masculina, são 6 aparelhos. Agora de novo os júniores, no solo, venceu o britânico Jamie Lewis, ele que foi uma das figuras da competição. Sim, sem dúvida, este duplo com dupla colar com um ginasta de 16 ou 17 anos. É realmente muito bom. Vejam esta dupla e meia pirueta, esta tal segurança nas recepções faz com que no final a pontuação dele seja muito elevada. Ele é um dos candidatos daqui a um ano ao sceptre europeu. Inglaterra desde 2008 tem dominado a ginástica a nível na Europa. E também já é uma grande potência mundial. É preciso perceber que no solo Max Whitlock foi campeão olímpico, não é? E no cavalo também. Portanto, estamos a falar de 2 ouros nestes 2 aparelhos. Esta prestação é tremenda. Não tem a ver com o nível de dificuldade apenas, mas a segurança. Ele faz recepções de 1 décimo. Tem uma nota de partida de 5,10 dentro do normal, mas depois a sua dedução é de 9,250. E vejam a sua série final, rondada tripla. Ele que bastava, como júnior, cumprir uma exigência de um C, de uma dupla pirueta, mas consegue fazê-la lá mesmo em cima. Jamie Lewis, uma das figuras da competição realizada em Guimarães, britânico, a vencer aqui a competição de solo, júniores, 14.350, os melhores momentos. Este duplo com dupla e isto só é possível realmente com muito treino, com muita técnica, mas depois também com as condições necessárias para trabalhar este tipo de recepção. Este tipo de estrado de molas, quando surgiu em 2013, facilitou obviamente a impulsão,
mas criou um problema adicional, que é os ginastas cansam-se imenso no momento da recepção, porque há a trepidação das molas. Quem já teve a experiência de tentar parar em cima de um trampolim sente o que é e acaba por criar esta dificuldade adicional aos nossos ginastas, que não têm ainda nos seus clubes essas condições. Jamie Lewis, o grande vencedor, 14.350, e agora espreitamos também a presença nacional na final, 5ª posição para o José Pedro Nogueira. Este jovem tem apenas 15 anos, é um dos mais jovens, a par de outros 3 portugueses e um sueco, e tem um número fabuloso. Ele é uma das grandes esperanças da ginástica nacional, dentro dos mais jovens, naturalmente. Veja o duplo twist, o duplo à frente, em impulsão, a tal dificuldade nos momentos de recepção, como já tínhamos referido. Vejam agora a dupla pirueta, todos sobressaltos de 3 décimos quando recepciona. Não é propriamente no nível de dificuldade que ele difere muito do ginasta inglês, é precisamente na forma como depois recepciona. Esta é a parte mais gímnica da espragata, do ângulo agudo, uma exigência do código de pontuação, um dos grupos. Vejam aqui. O empranchado seguido de empranchado com pirueta. E prepara-se para a sua série final. Muito bem, dupla pirueta. Ele realmente é um ginasta excepcional, com 15 anos. Não me recordo de termos tido um português já a fazer este nível de dificuldade. E aqui recuperamos os melhores momentos da execução do português José Pedro Nogueira, a registrar 12.850, 5º classificado na final de Júniores. Muito bom, muito bom. Vejam, é mesmo fantástica. Dupla pirueta, com um grau de perfeição tremendo. As únicas falhas que se registram é mesmo ao nível da dificuldade em recepcionar, ou seja, ele chega a saltar em vez de chegar a parar, não é? Isso faz toda uma diferença na nota final. Mas como digo, é um ginasta que ainda tem 2 campeonatos da Europa, 2018 e 2020. Ainda irão com certeza ouvir falar muito deste nome. Também treinado por Manuel Campos, a reportagem junto do ginasta nacional. Penso que hoje nas qualificações, em termos de saltos, os saltos foram de maior qualidade, mas em termos de recepções, ontem foi mais preciso. O solo é o teu aparelho de eleição. Registras aqui 12.850. Chega a nota para aquilo que tu fizeste? Para o que eu fiz hoje, sim. Sei que consigo mais, é trabalhar um bocado mais recepções, mas sim, tenho dificuldade agora é trabalhar mais as recepções e acho que consigo obter assim, uma nota melhor, mas sim. Aqui um aspecto do pódio da competição. A Grã-Bretanha a arrancar 2 posições no pódio, 1º lugar, 3º lugar, e pelo meio a Noruega, competição júnior, neste torneio dos 14 aos 17 anos. E já as argolas, sem representação nacional, na final, vemos aqui o grande vencedor, o norte-americano Yul Mulder. Exatamente, acabámos por ter 2 ginastas apurados, o Simão Almeida e o Bernardo Almeida. Ambos, por lesão, acabaram por não conseguir estar nesta final. Os Estados Unidos, que apresentaram uma equipa fortíssima e tiveram muito bem no primeiro dia, venceram de forma destacada o troféu coletivo, mas nas finais, com exceção aqui das argolas, acabaram por ter um bocadinho de dificuldade. Este nível de execução é fabuloso. Ele praticamente não tem penalização em tudo o que executa. Ele vai diretamente para as posições de força. As argolas, tal como se chama, o steel rings, acontece, ou seja, elas estão sempre paradas. Vejam, não há movimento. Agora uma ligeira oscilação, mas um grande controle, uma grande mestria no fundo. Prepara agora uma prancha ainda muito bem executada. Um gigante facial. Gigante de aceleração e o duplo com duplo a colar. Isto é realmente fabuloso. Esta equipa americana ganhou 3 títulos da NCAA, no fundo do sistema universitário americano. Há coisa de umas semanas venceu o seu 3º título consecutivo e realmente são ginastas que neste ciclo olímpico serão de certeza a solução para a equipa nacional americana.
Estados Unidos da América a garantir aqui a primeira posição através de Yul Mulder, a registrar 14.650 aos melhores momentos. Assim, vejam, o nível de discussão, o controle do aparelho é muito elevado. E pronto, qualquer telespectador lá em casa poderá ver. É difícil, até em câmara lenta é difícil penalizar, quanto mais. Ele cola diretamente um duplo com dupla. Parece uma pena a chegar aos tapetes. E assim, na competição de argolas séniores, Estados Unidos na primeira posição, depois Grã-Bretanha e a seguir a Suécia. E ainda Suécia nas imagens, mas já a competição de saltos júniores, David Rumbutis, primeiro classificado. A executar Yurchenko com dupla e meia, com um controle, com uma correção fabulosa. Ele que é naturalmente sueco, mas naturalizado, porque a sua origem é russa. É treinado pelo seu pai e é um saltador que, ao nível dos júniores, poderá ser um dos candidatos ao pódio no próximo europeu. E aqui o segundo salto. E uma dupla pirueta também muito bem executada, apenas um ligeiro passo à lateral, mas é realmente o melhor saltador, claramente acima da concorrência, e a mostrar que a Suécia está a subir muito. Eles que até há uns anos estavam bem atrás de nós e que estão a conseguir fazer uma aposta forte e a ter sucesso. O sueco na primeira posição com 14 pontos e na quinta posição já Pedro Nogueira. Exatamente, a nossa estrela mais jovem, não é? A fazer um Kazamatsu empranchado nos saltos, o seu treinador aqui. Um excelente salto. Estamos a falar de um jovem de apenas 15 anos, apenas ele, o Eduardo Drey, o Filipe Almeida e o ginasta sueco mais jovem que vimos há bocadinho no pódio de solo, estão nesse escalão etário, estão a competir com ginastas de 16, 17 anos, o que é sempre difícil. Hoje a prova de saltos foi um bocadinho melhor que ontem. O primeiro salto foi menos bem conseguido, mas o segundo salto foi bastante melhor. Acho que consegui hoje ir buscar melhor as recepções, onde penalizei menos e consegui uma melhor prestação. Saltos certinhos, quase certinhos. Sim, sim. Os saltos foram os dois bem conseguidos, os dois bastante satisfatórios. E ainda na competição de saltos, outra presença portuguesa em júniores, Guilherme Campos. Sim, Guilherme Campos, que também é um bom saltador, já é um ginasta que vai fazer 17 anos este ano, a fazer um excelente Kazamatsu empranchado, com grande altura, bom controle, e que também estará a par do ginasta Marcelo Marques, com 16 anos. Irão estar presentes ambos no Festival Olímpico da Juventude, na Hungria, no próximo mês de julho. E assim, 12.700 para o Guilherme Campos, sexto classificado. José Pedro Nogueira foi quinto, registando 12.725. Correu bem. Consegui acertar os dois saltos, consegui obter uma boa classificação para mim, na minha opinião. Visto que a concorrência também era boa, estou feliz com o resultado. Acaba por ser uma boa experiência estar aqui no meio internacional. Claro, temos ginastas da Inglaterra e da Suécia que também são muito bons, vários campeões nacionais do próprio país, por isso estou feliz com o resultado. E ainda um aspecto do pódio, saltos júniores, torneio internacional de Guimarães, Suécia na primeira posição, depois Canadá e a seguir Grã-Bretanha. E voltamos às argolas, competição júnior na primeira posição. Já ouvimos aqui na reportagem Jamie Lewis da Grã-Bretanha. Sem dúvida o melhor ginasta da competição e também um dos melhores quase em todos os aparelhos. Ele que também conseguiu vencer aqui. Não tem um exercício de elevada dificuldade, mas como vocês poderão acompanhar lá em casa, não é? O nível de correção com que ele faz as coisas, a estabilidade do aparelho, que é muito instável, é realmente muito boa, não é? Experimentem um dia pendurar-se ou pôr sem apoio e verão como as coisas são difíceis. E um duplo com dupla, praticamente dar um pequeno passo à retaguarda de 3 décimos, mas a mostrar muito controle. Jamie Lewis, Grã-Bretanha, 13.500. Recuperamos os melhores momentos. Sim, vejam o Jonathan Yamawaki, seguido do balanço para Endo. Aqui um exercício de força. É preciso verificar que estes ginastas são júniores, normalmente ao nível da força não conseguem ainda ter, digamos, os mesmos elementos de força que executam os séniores. Vejam o duplo com dupla, muito bem executado, tal passa a retaguarda a penalizar 3 décimos.
E aqui o pódio da competição, Jamie Lewis uma vez mais na primeira posição, depois o Canadá e a seguir outro britânico. Estamos a acompanhar o Torneio Internacional de Ginástica Artística Masculina de Guimarães. Regressamos aos saltos, agora a competição sénior. E o grande vencedor veio dos Estados Unidos da América, Kanji Oyama. Vejam esta dupla e meia muito bem executada de um Tsukahara, a ter uma prestação mesmo muito boa. Os americanos que, como digo, dominaram o primeiro dia de competição. No segundo dia acabaram por perder alguns pódios, mas por falhas próprias, mas aqui ainda a conseguirem estar muito bem, tal como nas argolas. E agora uma queda em pranchado com meia volta, com bom controle, um ligeiro passo à frente, por falta de altura. É bom talvez relembrar os senhores telespectadores que aqui em Guimarães temos o material que já vai estar a estrear no Campeonato do Mundo de Montreal, ou seja, ele veio para a Academia de Guimarães de propósito na estreia. E temos então agora o nosso Pedro Guimarães a executar um bom salto, um Tsukahara empranchado com pirueta, ele que não é propriamente um especialista neste aparelho, mas a conseguir aqui um lugar na final. E apresenta agora a queda encarpado com meia, um ligeiro erro na entrada que acaba por provocar aquela mãozinha no chão. E Pedro Guimarães a arrancar aqui a quinta posição, 12,175, aqui ao lado do seu treinador Pedro Almeida, também selecionador nacional e o nosso comentador aqui na reportagem. Pronto, nos saltos, nós temos que fazer 2 saltos na final. O primeiro salto foi muito bom, só que no segundo tive ali uma pequena falha. Na recepção, exatamente, pus as mãos no chão até. Os meus saltos, a dificuldade é muito elevada, portanto teria de os fazer muito bem para poder pensar numa medalha, numa coisa assim. Tendo aquela falha no segundo salto, pronto, a oportunidade de uma medalha, isso acabou por... A nota 12,175 acaba por ficar longe desse objetivo. Sim, lá está, como falhei o segundo salto, a nota final acaba por ser um bocadinho mais baixa, como tal faz a média dos 2 saltos, pronto. E vamos já para a competição de paralelas séniores. Temos nova medalha para Portugal nesta prova, mas já lá vamos. Para já, ainda o grande vencedor, já aqui o vimos na reportagem, norte-americano Yul Mulder, a registrar aqui 14,700 na sua execução. Faz um exercício fabuloso, uma excelente nota de partida, mas acima de tudo é na execução o Mulder faz a diferença. Vejam este Diamidov aqui com um ligeiro desacerto de 1/10, bem pranchado para pino, seguido do gigante, muito controle, gigante com Diamidov. Muito bem. Os americanos, que depois de terem desacertado o tal sol e cavalo, a confirmarem o seu favoritismo. Está a preparar a saída dupla à frente com meia volta, uma saída altamente valorizada neste código. Estamos a falar de um F, de valor F. E já os melhores momentos da execução. O tal empranchado para pino, um movimento muito clássico, já muito típico nos anos 80, o gigante também. Este gigante com o Diamidov, sempre muito bonito. O Areda, o tal movimento executado de balanço braquial. E então agora sim, a saída de dupla à frente com meia volta. Grande controle na recepção. E Tiago Barbosa, não é? O ginasta do Sport Clube do Porto, aqui a representar Portugal com grande nível. Ele que teve talvez uma das melhores prestações nas paralelas deste ano, aqui na final. Executou o mortal por baixo, agora a pirueta pina, a seguir ao Willy. Um ligeiro desacerto de mãos, de 1/10. A subida atrás para pino. Vejam o Willy para braquial. Grande controle. A conseguir uma grande prestação.
E o duplo encarpado com um ligeiro passo à retaguarda de 3 décimos, mas a fazer realmente uma excelente prestação. Tiago Barbosa a arrancar aqui a segunda medalha para Portugal na competição, medalha de prata agora em paralelas, a registrar 13,150 aos melhores momentos. Sim, conseguiu fazer um grande exercício. A precisão dos elementos, a forma como ele chega diretamente às posições finais, acaba por ser valorizado, ou pelo menos não é descontado. E isso também é fácil de perceber pelos meus telespectadores. Fiquei surpreendido, visto que ontem não ia à final de paralelas, ia apenas de solo, estava apenas como reserva, e entretanto fui à final porque alguém saiu e consegui uma boa prestação nas paralelas, ficando em segundo lugar. E 13,150, estou a analisar a nota. Uma das minhas melhores notas também este ano de competição, se não me engano foi a melhor mesmo, quer a nível nacional, quer a nível internacional, por isso só tenho que estar satisfeito. E aqui um balanço global neste torneio internacional de Guimarães, 2 posições de pódio, os planos já iam por aí, que planos existiam antes da prova? Não existiam, apenas é fazer a minha competição e no fim, se ganharmos uma medalha, ganhamos, se não ganhamos, vamos ter que lutar para uma próxima vez. E em setembro, Campeonato do Mundo, a acontecer a presença, esperamos que sim, será uma estreia para ti em termos de Campeonato do Mundo absoluto. Sim, será uma estreia, nunca tive nenhum Campeonato do Mundo, mas até lá vamos ver. Objetivos? Objetivos é fazer o melhor possível, sempre o melhor possível. Cauteloso, é isso? Sim, sempre. E ainda a competição de paralelas, espreitamos outra presença nacional. Diogo Romero foi 6º classificado. Diogo Romero, um ginasta muito experiente, 27 anos, da Seleção Nacional, fez o seu comeback este ano. Ele tinha estado teve uma interrupção de 1 ano, e na qualificação teve um super número. Aqui na final acabou por ter um desacerto um bocadinho grave, não é? Que lhe tirou, digamos, a ambição de poder lutar por uma medalha. Este aqui já de média penalização. E agora aqui num elemento bem mais fácil, que é o eixo, a não conseguir apoiar bem as mãos e a ter uma queda de 1 ponto. Ele que na véspera tinha feito um exercício perfeito, o melhor da época. Ele tem vindo a crescer naturalmente, teve 1 ano parado e o regresso ao mais alto nível leva sempre algum tempo. Obviamente não estará satisfeito, mas para já o ter conseguido alcançar esta final já foi um grande feito, assim como na barra. A arrancar aqui 11,650, 6º classificado da final, os melhores momentos. Vejam a elegância, a forma precisa como o Diogo normalmente executa as coisas, apenas aqui num dos elementos mais fáceis do exercício, é cometer aquela pequena falha que acaba por dar 1 ponto. Final olímpico. O duplo encarpado de saída. Uma saída de valor D, com um grande passo à frente. Mas lá está o tal desalento do atleta. Hoje, paralelas foi melhor no início, na primeira parte do número, mas na fase final, talvez por causa do cansaço, acabei por cair em cima do aparelho e não foi como eu queria. O exercício acabou por não correr de feição. Exatamente, foi pena, mas pronto. E daí a nota mais curta, 11,650. Pronto, foi uma experiência, pronto, acabou por agora não correr como eu queria, mas espero que agora no próximo campeonato, que será nos Universidades, consiga realmente um resultado bom para Portugal e dentro da equipa. E aqui ainda um aspecto do pódio da competição. O atleta Tiago Barbosa a registar a 2ª posição, a 2ª medalha portuguesa nesta competição. E vamos já para a barra fixa, competição júnior. Já aqui o vimos vencer e vamos vê-lo uma vez mais nessa condição. Jamie Lewis, da Grã-Bretanha. Ele que é um ginasta muito bom, possivelmente um dos candidatos à medalha ao pódio no próximo Campeonato da Europa, a realizar o Tkachev em pranchado, depois seguido do Tkachev. É um jovem que com certeza vai ter muito futuro. A Inglaterra, que desde 2008 tem vindo a produzir
ano após ano, ciclo após ciclo, ginastas júniores que dão cartas e vejam-se os resultados dos jogos, não é? E prepara a saída do pé pranchado com pirueta e a colar, a segurança com que estes ginastas, jovens ginastas, fazem os seus elementos é realmente muito bom, muito bom. A satisfação de Jamie Lewis, naturalmente, cumprimentado pelo seu treinador. 13 pontos para o ginasta da Grã-Bretanha, os melhores momentos. Veja o tal Katchev empranchado, uma exigência que ele executa muito bem, e ainda faz o segundo elemento, não tão amplo, mas muito bom. O Stauder Papino e prepara a saída. E como sempre a colar, não é? Jamie Lewis, o grande vencedor, e já Filipe Almeida, presença portuguesa nesta final, a arrancar aqui a 6ª posição. Filipe Almeida, que acabou por retomar após uma queda na entrada, com uma falha precisamente neste elemento, que agora executou com grande correção. Ele que é um ginasta muito jovem, um dos mais jovens da competição, a par de outros ginastas portugueses e do sueco, com um exercício aqui mais simples, mas muito bem executado. Ele há uma semana atrás sagrou-se aqui campeão nacional de Junior Elite, precisamente neste aparelho, nas superfinais realizadas no multiusos de Anadia. E teve assim a estreia, digamos, a sua primeira final da carreira, num torneio. Correu um bocadinho mal, tive uma queda, mas fiquei contente só por ir para a final. 10,50 aqui, curtinha em relação àquilo que tu querias, imagino. Sim, podia ter tido mais um ponto do que tive, mas pronto, as coisas acontecem. Curiosamente, a barra não é o teu aparelho de eleição, não. É solo. Mas não foi possível a qualificação aqui para solo hoje? Não. Esta semana tive um pouco magoado dos pés, mas pronto, a prova ontem correu bem também. Ainda o pódio da competição, Jamie Lewis a arrancar aqui uma vez mais a primeira posição, Grã-Bretanha primeira e terceira posições do pódio, o Canadá pelo meio a colocar um ginasta. Torneio Internacional de Ginástica Artística Masculina de Guimarães, a prova que sucede à habitual Taça do Mundo de Artística de Anadia. Vamos já para paralelas júniores, o Olímpico Manuel Campos nas imagens, treinador, não deste atleta que estamos a ver, mas vamos ver aqui para já a execução do grande vencedor David Rumbutis, o sueco, que agarrou o primeiro lugar. Com uma excelente prestação, é um ginasta que julgamos que poderá lutar pelo pódio no Campeonato da Europa no All-Around no próximo ano, que se realiza em Glasgow, na Escócia. A Suécia, que está a crescer muito, aliás, o nosso treinador, o Josef Schacki, que esteve connosco a ajudar a ginástica portuguesa durante 20 anos e que teve, depois da crise financeira que afetou todo o país, teve que emigrar. Está hoje em dia na Suécia, precisamente no centro onde treina este ginasta. Não é o treinador deste jovem, este é treinado pelo seu pai, Rumbutis também, mas digamos que a Suécia está a fazer um grande investimento e a colher os seus frutos com estes jovens, que me parece que estão a ficar com um grande nível. Vejam a saída, o tal empranchado de Papino. E a saída, muito bem. David Rumbutis, Suécia, a primeira posição com 13.500 e agora a prestação nacional com José Pedro Nogueira a registrar aqui a 5ª posição. Sim, ele que faz também, ele consegue ainda fazer a final de solo, saltos e paralelas. A começar muito bem o exercício, mas depois a ter uma ligeira falha no final. O gigante, o mortal por baixo para a suspensão. É como digo, é um ginasta muito jovem, de apenas 15 anos, e augura-se um futuro bastante promissor. Tal como os restantes membros da Seleção Nacional. Temos neste momento aqui um grupo de jovens muito bom. E prepara para a saída, as coisas não correram nada bem. Ele teve uma ligeira falha na descida. Hoje nas paralelas tive uma falha na saída, caí. Penso que o número estava a ser mais bem conseguido que o de ontem,
mas quando cheguei à saída caí, penalizou-me e baixou-me ali para 5º lugar, mas até foi bem conseguido ter ali a queda. Ainda assim temos aqui um fim de semana que é uma boa experiência, um grande contacto internacional, isso ajuda a crescer. Sim, como ginasta acho que sim, porque não só estamos com ginastas internacionais e podemos ver o nível deles e o quanto precisamos trabalhar ou mais ou menos em cada aparelho e dá para ter percepção do que como a ginástica é mundialmente. É a ginasta do Sport Clube do Porto, trabalhas com o Olímpico Manuel Campos, como é que tem sido essa experiência e como é que é trabalhar com ele? Ele é um treinador fantástico, eu acho que, como ele já viveu tudo o que nós vivemos, que é estar no nosso papel, que é como ginasta, eu acho que é mais fácil para ele transmitir-nos as ideias, como é estar numa prova, como lidar com certas situações, eu acho que é bom. Sentes que ele é um treinador que ainda tem muito presente a faceta de atleta e isso ajuda no contacto convosco, é isso? Sim, ele tem muito essa faceta ainda, porque aliás, quando nós estamos a fazer, às vezes ele vai-nos explicar e faz mesmo os elementos, e explica-nos e motiva-nos a fazer as coisas. E aqui ainda o pódio da competição, David Rumbutis na primeira posição, sueco, o Jamie Lewis, britânico, em segundo e o Theodor Gaderud, da Noruega, a fechar o pódio. É o Torneio Internacional de Ginástica Artística Masculina de Guimarães e vamos para a fase final. De novo barra fixa, mas agora a competição sénior. Estados Unidos da América a arrancarem aqui mais uma primeira posição com o Kanji Oyama. Sim, a América aqui a dominar completamente os 4 aparelhos, com exceção de solo e cavalo, onde também tinham os melhores executantes a conseguir afirmar-se. E um exercício muito bem conseguido, a somar 13.650, com uma execução muito limpa. Veja o Stauder, como é a volta. Os americanos que tiveram sempre uma palavra de incentivo para com todos os ginastas na competição, o que foi muito interessante. Eles no final do primeiro dia de treino já sabiam os nomes de todos os seus colegas e estavam consecutivamente a incentivar. É muito típico das universidades americanas, não é? Como vocês poderão verificar, é difícil penalizar este ginasta. Ele executa tudo no seu limite. É um ginasta muito correto. Não trabalha com elevado nível de dificuldade, mas consegue executar os elementos com muita qualidade. O treinador a aproximar-se, a dar uma segurança extra na saída. É sempre um momento crítico do exercício, especialmente no final de uma competição, onde já há alguma fadiga, não é? 13.650 para o norte-americano e 2 presenças portuguesas aqui na competição. Para já, o Pedro Guimarães em quinto. Exatamente, agarrar aqui a oportunidade. Ele não tinha sido selecionado diretamente, mas como Bernardo Almeida na saída, apesar de não ter caído, se magoou, ele aproveitou e ia conseguir aqui mais uma experiência num aparelho que não é a sua principal especialidade, mas tem vindo a progredir ao longo do tempo e já está a começar a ficar com um exercício muito interessante. Aliás, este aparelho era um aparelho que os portugueses normalmente tinham alguma dificuldade e que nos últimos 2 anos começámos a pouco e pouco a crescer e já começamos a apresentar um nível de dificuldade bastante interessante. Está a preparar a saída, as coisas já tiveram com alguma dificuldade. Ele faz todo o exercício um bocadinho a esforço, o que acaba por lhe retirar a força na fase final. A execução de Pedro Guimarães, quinto classificado, o registro de 11.150, os melhores momentos. Um gigante de aceleração, Podkachev. Ele aqui a ter alguma dificuldade, cai muito perto e depois tem que fazer um esforço adicional. Todos aqueles 2 gigantes que ele faz acabam por ser penalizados em meio ponto, o que lhe retira qualquer possibilidade de ter uma boa pontuação final. O Endo. Agora a preparação do Stauder para pino. E novamente depois na saída já falta um bocadinho ali de energia, não é? E a fletir as pernas no final. Ele antecipou aqui um bocadinho o pontapé, mas mesmo assim conseguiu ficar de pé. Barra fixa era um aparelho que nem sequer estava selecionado para ir à final. Fui reserva e, portanto, como houve ginastas
a lesionarem-se e não poderem participar na final, fui assim um bocadinho chamado à última da hora. No entanto, o esquema de barra fixa foi uma luta. Tive ali, dobrei as pernas ali nos exercícios, portanto, mas no final acabei por me conseguir ficar em pé e pronto, foi isso. Olha, o teu balanço geral do fim de semana, agarras 2 finais, ficas mais para baixo na classificação das finais, mas agarras 2 finais, o teu balanço do fim de semana? Fim de semana, penso que é um balanço positivo. A prova não foi uma prova perfeita, nem ontem nem hoje, mas penso que foi uma prova bem conseguida. Relativamente à semana passada foi uma prova muito dura, virmos aqui outra vez este fim de semana é sempre complicado, é preciso estar bem preparado para conseguirmos dar a volta e corrigirmos aquelas coisas que não foram tão bem a semana passada. No geral, penso que foi positivo. E fechamos então a competição com a presença de Diogo Romero, 6º classificado na competição de barra fixa sénior. Diogo Romero, que está a retomar aqui o seu exercício após a queda no Ginger, que tinha executado de forma perfeita no primeiro dia. Ele teve um 12.800, julgo que talvez a nota mais alta da época. Aqui a acusar no segundo dia de finais e após um fim de semana de superfinais, na semana anterior, a acusar já alguma fadiga e a não conseguir estar tão bem como no primeiro dia, onde deu um contributo fantástico à seleção portuguesa a conquistar o 3º lugar. O duplo com duplo, um grande passo à frente, mas isto é um balanço muito positivo para o Diogo Romero, ele que regressou ao mais alto nível em setembro passado após um ano de ausência, e isto é difícil de retomar. Eu ia bem no número, mas também não consegui agarrar o despegue. Foi pena porque caí, de resto pronto, continuei o número, fiz normal até ao fim. Mas essa queda tirou-me logo um ponto na execução final e pronto, infelizmente não conseguiu, acho que dava para o 3º lugar, mas pronto. Diogo, vens de um período longo de lesão, como é que está a ser a recuperação? A recuperação tem sido boa, esta lesão já ocorreu há muito tempo, foi na altura em que eu tinha sido operado e tudo, depois de um campeonato do mundo em Naninho, 2015. Após isso senti-me frustrado porque não tinha conseguido ir às universidades, pronto, acabei por, com essa frustração, dedicar um bocadinho a minha carreira como treinador. Parei e este ano que passou decidi voltar em grande porque havia outra vez universidades, possibilidade de um campeonato do mundo. Voltei com calma, consegui já estar dentro das universidades, vamos ver para o campeonato do mundo, ainda não se sabe quem é que vai, mas estou muito contente com este ano, também consegui sagrar-me campeão nacional no cavalo, que é o meu aparelho favorito e só por isso já estou feliz. E assim foi a reportagem na edição estreia do Torneio Internacional de Artística Masculina de Guimarães.